Olá, alunos. Olá, candidatos, concurseiros de todo o Brasil. Estamos aqui iniciando agora o módulo de legislação de trânsito. Nosso objetivo com esse módulo é trabalhar algumas questões diretamente ligadas à preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Há uma previsão para o edital ser liberado em breve, para o concurso aqui do Rio. Muitas vagas. Então, atenção os senhores que estão pleiteando aí uma vaga para integrar as fileiras da Polícia Militar. Há necessidade de uma preparação específica, há necessidade de estudar de uma forma bastante detalhada o que o edital vai pedir. Então aqui nós preparamos um material com base no edital anterior. Concurso de 2010 foi o último concurso. Há necessidade sim de observar o que o edital pediu naquele concurso, o que foi exigido ali. E aí para o concurso de soldado da Polícia Militar, nós temos o Centro de Recrutamento e Seleção de Praças, o CRSP, que é um organismo dentro da Polícia Militar que faz esse processo, inclusive selecionando a banca, que não tem ainda a banca, ainda está em processo licitatório, segundo informações da Polícia Militar, mas que em breve será divulgada. A banca costuma divulgar uma sugestão bibliográfica. A última organizadora que fez o concurso anterior, ela sugeriu a letra da lei, a própria letra da lei. Não houve a necessidade, a banca entendeu que não houve a necessidade de sugerir nenhuma doutrina, especificamente nenhum autor que falasse de maneira detalhada sobre o tema. E nós entendemos, analisando ali a própria prova, que naquela primeira oportunidade foram 50 questões, sendo 5 de legislação de trânsito, ou seja, 10% da prova fala sobre legislação de trânsito. O edital ele é bem específico e determinou ali dentro das atribuições da Polícia Militar, quais são os temas mais relevantes que o policial militar ou o candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar deva conhecer, para que ele possa efetivamente preencher o requisito, e é o que nós queremos aqui, é que os senhores tenham um desempenho excepcional na prova, que em breve os senhores aí farão. Então, na verdade, o que nós pretendemos aqui? Olhar o edital. Antes de nós entrarmos especificamente no programa, eu vou passar algumas dicas que são importantes, que devem ser observadas. Primeiro, nós temos que observar o quê? Qual é a legislação de que nós estamos falando? É legislação de trânsito, tudo bem. Quais são as fontes que nós vamos usar? Bem, segundo a sugestão bibliográfica do edital passado, o que foi determinado ali é que se utilizasse a própria letra da lei. Letra da lei, senhores, é o próprio Código de Trânsito. Então, quais são as fontes que nós vamos usar aqui? Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro instituído por uma lei. Por isso disse letra da lei. Lei. Que lei é essa, senhores? Lei 9.503 de 97. Então vejam, Lei 9.503 é uma lei, e aí vai surgir uma pergunta aqui interessante. A lei que instituiu o CTB é uma lei federal ou uma lei nacional? Bom, se o programa não fosse tão restritivo no edital, essa seria uma boa questão para introduzir o tema na prova de praça da Polícia Militar. Código de Trânsito Brasileiro. Como é que nós entenderíamos e faríamos essa diferenciação? Lei nacional, lei federal. Bom, lei federal. Vamos dar um exemplo aqui de uma lei federal. Lei federal, lei 8.112 de 90. Essa lei aqui, para quem não conhece, ela é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então vejam, é uma lei federal, por quê? Porque foi criada pela União para regular a atividade de servidores da União. Então ela só se aplica a que entes? Aos entes federais. Então vejam, a lei federal é aquela que regula o funcionamento, os procedimentos. Procedimentos eu digo aqui, por exemplo, a lei 9784, outra lei importante também, a lei que regula os procedimentos administrativos na esfera federal. Então vejam a diferença, a lei federal regula procedimentos no âmbito federal. E a lei nacional? Bom, a lei nacional, nós não temos grandes dificuldades para entender o que seria a lei nacional. Por quê? Lei nacional é uma lei que foi estabelecida no âmbito da União, criada de acordo com a própria atribuição constitucional pela Presidência da República, pelo Legislativo, independente da origem que tem essa norma,
ela foi criada sempre com o objetivo de regular todo o funcionamento daquele sistema, ou daquele instituto, ou daquele conjunto em nível nacional. Exemplo, Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Por que tem essa diferença? Porque o Código de Trânsito Brasileiro ele pode ser utilizado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar dos estados e até mesmo pela Guarda Municipal. Então vejam que todos os entes federais, estaduais e municipais que integrem o sistema trânsito diretamente ou que estejam a eles vinculados por via convênio, podem sim fazer uso da Lei 9.503. Aliás, podem não, devem. É dever fazer uso desse dispositivo. Por quê? Porque ele é o dispositivo que regulamenta o funcionamento do sistema trânsito em nível nacional. Então a polícia, o policial militar, os senhores que estão prestando concurso, depois que ingressarem nos quadros da Polícia Militar, forem designados para um batalhão de polícia rodoviária estadual ou para o batalhão de vias especiais que atua na Avenida Brasil, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na linha vermelha, nas vias expressas, ou até mesmo nas rodovias estaduais do interior do estado, RJ 116, região de Friburgo, a própria rodovia estadual que leva até a região dos lagos, muito utilizada. A Polícia Militar, realizando a fiscalização de trânsito ali, vai utilizar qual dispositivo legal? Qual instituto? A Lei 9.503. Então, fica aqui estabelecida a diferença entre lei federal e lei nacional. Lei federal voltada para entes federais. Lei nacional é aquela que, embora tenha sido criada no âmbito da União, ela atende e regula a atividade de todos os entes que integram a federação. Federais, estaduais e também municipais. Vamos agora dar continuidade. Penalidades são capítulos do CTB. O capítulo 16 trata das penalidades dentro do sistema trânsito. Quais são as penalidades cabíveis? Nós vamos ver aqui cada uma delas, discutir cada uma delas, localizar no Código de Trânsito Brasileiro cada situação e, é claro, trabalhar eventos concretos, situações concretas, exemplos que possam trazer mais clareza para esse tema, porque nós temos situações aqui onde o legislador tentou explicar muito e acaba, para quem não conhece o tema, não está habituado a enfrentar questões de trânsito, acaba havendo uma certa dificuldade. Então nós vamos aqui trabalhar com situações concretas, com exemplos e até mesmo com solução de algum problema, trazer alguma questão, alguma coisa que possa jogar um pouco de luz nesse tema, que é um tema simples e nós temos uma grande vantagem. O concurso da Polícia Militar, ele traz como obrigação a necessidade do futuro policial militar, o futuro praça, ter carteira de habilitação classe B. Ele ter a carteira de habilitação traz qual a mensagem para nós? Bom, eu já tive alguma intimidade com a legislação de trânsito, porque no momento de prestar a prova escrita para obter a minha carteira de habilitação, eu tive que ler o Código de Trânsito, tive que ler de maneira resumida, algumas questões mais, outras menos, mas o reconhecimento de sinalização, as regras de circulação e conduta, as penalidades cabíveis, as infrações que você vez por outra pode cometer, e aí estão diretamente relacionadas a essas penalidades, que são exatamente o quê? A indicação de que você violou uma regra. Então, há lá um rol de infrações de trânsito, de comportamentos que a lei proíbe. Se você viola uma regra daquela, o legislador fez com que o Código de Trânsito disparasse ali um alarme, e esse alarme faz com que seja enquadrada a sua conduta, que você desenhou ali violando aquela regra, aquilo passa a ser considerado uma infração de trânsito, e aí para cada infração há a descrição de uma penalidade e de uma medida administrativa, que é exatamente o capítulo subsequente. Uma dica que nós trazemos aqui para facilitar o estudo, porque nós sabemos que são muitas matérias. A legislação de trânsito representa 10%. Não desprezem nenhuma disciplina, senhores. Não desprezem nenhum caso. Não há estratégia na preparação para um concurso que possa utilizar a ideia de desprezar uma ou outra disciplina porque tem menos questões, é menos relevante ou porque não é critério de desempate. Qualquer ponto é determinante para o senhor estar dentro do quadro de vagas ou fora dele. 10% de uma prova faz toda a diferença. Então vejam, já que o organizador, no concurso anterior, nós esperamos que não seja diferente nessa próxima oportunidade, ele trabalhou somente esses 2 capítulos, que parece pouco,
mas é bastante, e nós vamos ter que reportar coisas que estão fora dessa descrição. Não há como o professor trabalhar especificamente penalidades, especificamente medidas administrativas, sem passar uma noção de como é que isso se aplica, quando é que isso é disparado, quando é que cabe, por que surgiu e por que existe esse determinado número de penalidades e de medidas administrativas, além das características que diferenciam uma da outra, para que na hora de fazer a prova, que é objetiva, os senhores não tenham que ficar ali sofrendo para lembrar de uma letra, de uma palavra que seja relacionada à penalidade ou que seja relacionada à medida administrativa. Vez por outra, nós vamos ter aqui que nos socorrer de alguma infração, buscar lá o enquadramento de uma infração, para tentar entender por que aquela conduta ocorreu e aquela penalidade que nós vamos visualizar aqui se aplica naqueles casos. Então, vai ser feito assim, o nosso pacto aqui, nosso pacto acadêmico é nesse sentido. Eu vou trazer algumas dicas antes da gente iniciar esses temas que falam diretamente sobre a preparação para concurso. É muito importante que os senhores saibam analisar o edital, como ficou claro. Não dá para a gente usar o mesmo critério que a gente utiliza para manuais de materiais que a gente compra. Tem que ter muita atenção, porque o prejuízo é muito grande. Se os senhores não conhecerem exatamente o que traz o edital, há o risco, sim, de estudar além do que o edital pede, fazer uma preparação voltada para outros focos que não exatamente o que vocês estão se preparando, e a preparação hoje ela não consegue mais ser tão abrangente. Tem que se focar no que está sendo pedido, olhando questões anteriores, fazendo toda uma análise em cima do que o edital nos traz. Então o edital é exatamente o nosso foco principal, onde é que a gente vai buscar todas as informações necessárias para que o concurso, que é um segmento, uma sucessão de etapas, sejam vencidas aos poucos, para que ao final se consiga o que o examinador espera dos senhores, que é obter o apto, a média mínima, em todas as etapas. Nesse caso especificamente da Polícia Militar, estava lá no edital, no caso específico da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, da PEMERGE, estava lá no edital que não se pode obter índice zero em nenhuma disciplina. Tá, senhores? Então, cuidado com a ideia de são 50 questões. Bom, se eu acertar 25, eu estou dentro das vagas. Se os senhores acertarem a prova toda e errarem as 5 questões de trânsito, estão fora. Então vejam que se as questões são importantes, o acerto para incluí-los lá, desprezar essa matéria pode significar uma frustração muito grande. Porque vejam, os senhores podem conseguir índice máximo ou altíssimo em várias disciplinas, mas não podem se descuidar com nenhuma delas a ponto de não obterem nenhuma pontuação. Então é muito importante. A verificação da banca é uma coisa que tem que ser feita ao longo da preparação. Ao longo da sua preparação, enquanto os senhores estão ali se preparando, tem que esperar sair a banca. Por que eu digo isso? A banca geralmente é liberada junto com o edital, e ela é liberada 2 meses, 3 meses antes do concurso da prova em si. É um tempo muito curto para uma preparação, dependendo do nível da preparação, e essa é uma instituição de alto nível, é uma instituição onde a concorrência para se buscar uma colocação como praça hoje, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, porque vai sediar grandes eventos, porque já cedia grandes eventos. Nós temos aí Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, a segurança pública no Rio de Janeiro vive um momento muito bom. Então, a demanda, a visibilidade das instituições de segurança no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, cresceu muito. Então, a concorrência buscando uma colocação como policial militar é muito grande. Então, a prova é uma prova concorrida, é uma prova que vai ser definida no detalhe quem vai entrar e quem não vai. Então, não dá para desprezar essas questões. A banca é importante conhecer para saber se ela vai fazer alguma sugestão de bibliografia. Nesse caso que nós estamos nos baseando no último concurso, não foi feita nenhuma sugestão de doutrina para a legislação de trânsito. Se recomendou a leitura direta da própria Lei 9.503, da própria legislação, o que torna a nossa tarefa um pouco mais fácil, porque a doutrina, via de regra, ela traz pensamentos, impressões, interpretações daquela pessoa que escreveu o livro em cima da lei de trânsito. E aí nós temos que tentar alinhar o nosso entendimento com o espírito que o legislador estabeleceu ali. E isso torna a nossa tarefa um pouco mais difícil. Atualizar a legislação. Bom, por que é importante atualizar a legislação? Atualizar a legislação é importante porque a legislação de trânsito ela regula trânsito. O trânsito é algo muito dinâmico, parece até
uma forma repetitiva ou óbvia de falar. O trânsito em movimento. É claro que o trânsito é movimento, mas a legislação que regulamenta o sistema trânsito, ela também se move muito, porque a todo momento surge um fato novo ou há necessidade de rever um fato antigo de uma maneira que se possa garantir o bem da coletividade, que é o maior objetivo de qualquer norma, é garantir o bem da coletividade. Então, há necessidade de atualização. Exemplo concreto que nós temos, Lei 11.705 de 2008. Bom, que lei é essa? E aí eu escrevo aqui para os senhores, 11.705/2008. Essa lei, ela trouxe modificações significativas no convívio social, sobretudo na vida social noturna, naqueles ambientes de bares, restaurantes, danceterias. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa lei aqui, ela estabeleceu a Lei Seca, a famosa Lei Seca. A Lei Seca, ela foi festejada, chegou em boa hora, reduziu os índices de acidente e de mortalidade em rodovias federais, estaduais, em vias internas, por conta das operações, da visibilidade que se deu a essa norma. A partir de quê? Das ações dos órgãos policiais, dos órgãos de fiscalização. E a Polícia Militar é um deles. A Polícia Militar, no âmbito das rodovias e estradas estaduais, e também dentro das vias internas, em convênio com os municípios, ela realizou a fiscalização da Lei Seca, né? As operações Lei Seca ganharam o Brasil todo e passaram a ficar muito em moda, muito discutidas. Vários órgãos de imprensa passaram a levar especialistas para programas de TV para discutir posições favoráveis e contra, enfim. A legislação tomou corpo e ganhou espaço na mídia de uma forma geral. Bom, essa legislação sofreu uma modificação drástica agora, recente. Então, o que isso quer dizer? Bom, no concurso anterior, o que valia era a Lei 11.705 de 2008. E aí vem a Lei 12.760 de 2012 e modifica uma série de coisas dentro dessa norma. O que acontece? Surge a necessidade dos senhores se atualizarem. Os senhores precisam ler quais as modificações que essa norma trouxe. Por que é importante você, que é candidato ao cargo de praça da Polícia Militar, conhecer a Lei 12.760? Porque nós vamos estudar aqui medidas administrativas. E dentro das medidas administrativas tem modificações na produção de prova de quem está em suspeita de embriaguez, tem ingerido bebida alcoólica. Então, essa modificação, ela tem que ser conhecida pelo senhor, porque certamente vai ser cobrado na sua prova. E como é um assunto novo, que está em voga, é um assunto muito discutido, há uma grande possibilidade de que essa questão seja cobrada, uma questão dentro desse tema. Qual o tema? Lei Seca. Então, a necessidade de atualizar a legislação é permanente. Como eu falei anteriormente, além da Lei 12.760, há uma resolução que não está no seu programa, não está no edital, resoluções, a não ser que nesse caso específico surja a necessidade de estudar alguma resolução. Bom, na prova anterior, 2 capítulos, sem a exigência de conhecimento de nenhuma resolução do CONTRAN. Bom, para nós isso é muito bom, porque a necessidade é de tratar as questões de maneira superficial, não há necessidade de aprofundar nenhum tema, de buscar nenhuma regulamentação específica ou tabela, coisas do tipo. A sua prova poderia ficar bem mais complicada, né? Então vejam, ao final eu pulei de propósito a questão de examinar provas anteriores, porque ela está muito próxima da ideia de fazer exercício de cada tópico. Por que fazer exercício de cada tópico? Para fixação. E aí vocês, candidatos, vão dizer: pô, professor, mas eu trabalho, eu não tenho o dia todo, ou eu tenho o dia todo, mas eu prefiro vencer todo o programa. Enfim, cada um tem uma estratégia e aqui não se vai querer impor nenhuma estratégia. Nós estamos trabalhando aqui de maneira, buscando soluções que outras pessoas que trilharam esse caminho fizeram e conseguiram obter sucesso. Então vejam, examinar provas anteriores é para os senhores entenderem como é que o examinador cobra essas questões. É importante conhecer a teoria? É muito importante conhecer a teoria. Mas também é importante saber
como é que essa teoria é cobrada pelo examinador em questões que obriguem o senhor a raciocinar, de maneira que vocês ganhem tempo enfrentando as questões, mas que, tentando ser mais rápidos, consigam identificar o que é certo, o que é errado e consigam obter êxito naquelas questões. Os exercícios após cada tópico são importantes? São, mas não são determinantes para o sucesso de ninguém. Aqui são dicas. Examinar provas anteriores, a mesma coisa. É válido? É. Mas se sai um edital que cobra outras coisas ou que a banca examinadora é outra e tem uma outra forma de cobrar as questões, essa questão pode não trazer tanta diferença. Examinar provas anteriores. Agora vejam, há necessidade de um entendimento lógico do sistema trânsito, é o que nós vamos ver aqui. Vamos tentar trabalhar uma conexão com infrações e penalidades para que se visualize para que servem as penalidades e também com medidas administrativas. Então é nesse sentido que eu queria que os senhores observassem essas dicas. São dicas importantes que vão nos ajudar aqui ao longo dos nossos encontros a enfrentar as questões de maneira que se possa ter uma lógica para entender como é que o trânsito funciona. Tentar memorizar todas as letras de lei é um exercício ingrato e que, via de regra, não traz o resultado esperado. Primeiro porque memorizar é uma questão de semelhança. O nosso cérebro ele capta uma informação, compara com outras informações para fazer a memorização. Então, o que acontece? Nós temos muitos termos parecidos. Então, a ideia de tentar memorizar pode ser uma armadilha, porque como são recolhimento, retenção, remoção, são palavras muito parecidas, elas podem levar os senhores a cometer determinados equívocos. O interessante é tentar entender uma lógica que nós vamos passar aqui para os senhores. Bom, vamos adiante. O que é importante trabalhar aqui? A localização desses dispositivos no Código. Artigo 256 é o primeiro artigo que trata de penalidade no capítulo 16. As penalidades elas são reguladas pelo Código do artigo 256 até o artigo 268. Até o artigo 268 nós temos penalidades. O assunto é penalidades. Então vejam, por que é importante tentar identificar essa topografia do Código? Olhar o Código como se fosse uma montanha, um local onde você vai demarcar as situações que você vai estudar. Do artigo 256 até o 268, penalidades. Se o examinador cobra numa questão, marque a alternativa correta quanto a medidas administrativas. O artigo 268 fala assim, assim, assim. Se os senhores sabem até onde vai penalidade, os senhores vão entender o seguinte, bom, penalidades vai até o 268, então medida administrativa começa no subsequente, no 269. Então essa primeira alternativa está equivocada porque eu estou falando de medida administrativa e ele está me citando ali uma penalidade. Então é fácil de examinar, é fácil de descartar e os senhores ganham tempo, passando para um tópico que pode ser mais complexo. Nesse dispositivo aqui, o que é importante nós observarmos? A autoridade de trânsito. Bom, vamos guardar essa palavrinha aqui, autoridade de trânsito. Na esfera das competências, palavra competência muito importante, estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição. O que é circunscrição, senhores? E aí surge aqui, as palavras elas têm um significado específico, é interessante que a gente consiga entender os conceitos de cada um desses termos para que a gente não se confunda, como eu falei antes. Competência geralmente é utilizado pelo Poder Judiciário. Competência geralmente é utilizada pelo Poder Judiciário. Geralmente no direito administrativo se usa o termo atribuição, mas são palavras similares que dizem o quê? Bom, que você tem autorização legal para realizar aquela atividade. Competente é o órgão que tem autorização legal para praticar aquele ato. A autoridade de trânsito é aquela autoridade, aquele representante daquele órgão que integra o Sistema Nacional de Trânsito. E aí, senhores, eu vou contar com a ajuda dos senhores pelo seguinte. O Sistema Nacional de Trânsito está lá no artigo 7º, 5º, 6º, 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Não é matéria que nós vamos enfrentar aqui, mas como eu falei anteriormente, os senhores devem saber que não há como falar de penalidade sem olhar para outras áreas do Código, ainda que seja uma coisa superficial, mas eu vou precisar me apoiar, vez por outra, em alguns desses elementos para que a gente possa ter uma compreensão adequada. A autoridade de trânsito é o representante daquele órgão que integra o Sistema Nacional de Trânsito, que vai ter competência para realizar a fiscalização, aplicar a penalidade, aplicar aquela medida administrativa.
Então, a autoridade de trânsito, na esfera da sua competência, a lei autoriza ele a agir, e aí a lei autoriza um determinado segmento a agir onde? Onde? O local. Local físico, nós estamos falando de circunscrição. Deverá aplicar eu vou aplicar as infrações, e aí as infrações, elas estão no capítulo anterior à penalidade. Então vejam, como é que eu vou definir aquelas condutas? O Código define o que é infração de trânsito. Olha, essa conduta, transitar em velocidade superior à máxima permitida em tantos por cento, é uma infração? É. Vai aplicar as infrações de trânsito que o próprio Código prevê as seguintes penalidades. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui é o seguinte: o que eu quero que os senhores entendam aqui? Primeiro, que só pode praticar, lavrar auto de infração, identificar e aplicar penalidade para infração a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito que tiver competência para agir. Exemplo, um exemplo clássico. Policial rodoviário federal vai fazer uma abordagem numa via local, vai lavrar um auto de infração. A autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal seria o superintendente regional por delegação. Então ele é a autoridade de trânsito. Ele tem competência para aplicar a penalidade de um auto de infração que foi lavrado numa via local? Não. Não, porque via local não é circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. Em relação à Polícia Militar, um outro exemplo interessante. O policial militar, em fiscalização, se confunde, vai a uma rodovia federal e lavra um auto de infração. Ele tem condições de lavrar aquele auto de infração de maneira perfeita? Aquele auto é válido, tendo sido lavrado por um policial militar, que deve atuar em rodovias estaduais ou vias internas, via convênio. Ele tem condições de fazer a lavratura do auto de infração numa rodovia federal? Não. De que maneira ele poderia fazer essa lavratura numa rodovia federal e esse auto ser válido? Se houvesse um convênio. Se houvesse um convênio autorizando ele a realizar, o convênio daria a ele competência para agir. E aí, nesse caso, ele identificando uma infração em rodovia federal, onde ele é um órgão conveniado, portanto competente para agir, aquela seria também uma circunscrição dele. Ou seja, circunscrição é o espaço físico delimitado onde o agente de trânsito vai realizar a fiscalização para, nos limites da sua competência, aplicar penalidade, ou lavrar auto de infração para as infrações que ele determinar. Depois eu vou explicar por que há necessidade de separar a penalidade de medida administrativa, de infração de trânsito. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, não é o agente de autoridade. O agente de autoridade lavra auto de infração. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Isso é muito importante. Muito importante. Exemplo, artigo, e aí não tem jeito, senhores, eu vou ter que me reportar ao que eu falei, nas infrações. Artigo 163, inciso 3. Olha, uma dica que eu dou aos senhores antes aqui de nós continuarmos. Tenham em mãos um Código de Trânsito Brasileiro. E aí não precisa comprar um código. Se não quiser comprar, quiser economizar para investir em outra coisa, os senhores podem baixar do site Planalto. Então, se os senhores digitarem lá o site www.planalto.gov.br, os senhores vão abrir a página da Presidência da República. Vão clicar na margem direita em Legislação, vão abrir lá toda a possibilidade de legislação. Ali tem o ícone Códigos. Clicaram em Código, vai abrir lá um quadrículo com todos os códigos possíveis para abertura. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, clicou lá, o hiperlink joga direto para o código abre diante dos senhores. E aí, os senhores podem acompanhar as aulas, ou com o código, para quem prefere olhar o código físico, ou no seu computador, examinando ali o Código de Trânsito enquanto assiste a nossa aula online. É importante trazer alguns dispositivos ou ter o código para buscar? É muito importante. Por que é importante? Porque agora, por exemplo, eu vou citar um exemplo de quem deve aplicar a penalidade. Artigo 163, inciso 3. Bom, se eu trouxer para toda a abertura aqui a letra da lei, a nossa aula fica menos dinâmica do que deve ser. Então, o que significa, eu vou trazer para os senhores em primeira mão, o que significa 163, inciso 3? Significa aqueles casos, aliás, desculpe, senhores, 162, inciso 3. São aqueles casos de quem conduz veículo
com categoria diferente. Então, conduzindo uma van, por exemplo, uma van é um veículo que tem uma capacidade de transportar passageiros superior a 8 lugares, e aí há necessidade de ter categoria D. Também é outro elemento que não está presente no edital, mas que os senhores precisam conhecer. Como já fizeram prova para se habilitar, e boa parte desses candidatos que estão aí se habilitando para o concurso, eles têm categoria D, categoria C, sabem que para conduzir uma van, que tem uma capacidade de transportar passageiros superior a 8 lugares, há necessidade de categoria D de dado. A categoria D é exigido para a van. Se você, policial, aborda um veículo, uma van, na hora de buscar a documentação do condutor, constata que ele está com uma categoria B, que é para veículos, transporte de passageiros até 8 lugares, o que os senhores identificaram ali? Uma infração de trânsito, que está capitulada lá no artigo 162, inciso 3, que é conduzir veículo para a categoria para a qual não está habilitado. Qual é a penalidade prevista lá, senhores? Penalidade. Dentre as penalidades, a apreensão do veículo. E aí vejam, não há medida administrativa naquele caso de remoção. Aí nós vamos depois verificar que na medida administrativa tem solução para isso. Mas nesse caso específico eu quero mostrar para os senhores é o seguinte: a penalidade vai ser aplicada pelo policial no momento da fiscalização? Não, não vai ser aplicada. Por quê? Porque quem está realizando a fiscalização não é a autoridade, é o agente de autoridade que realiza a fiscalização em vias e ele identificou aquele problema. O que ele vai fazer? Ele vai remover ou recolher aquele veículo para o depósito. Quem vai aplicar a penalidade vai ser o órgão executivo de trânsito responsável ou com competência para aplicar aquela penalidade de apreensão àquele veículo. Vai ser verificado qual é a autoridade que tem competência, que não é o caso do nosso estudo aqui, é só para exemplificar. Então, começamos aqui especificamente na nossa matéria, trabalhando o artigo 256, que traz para a gente a introdução do tema penalidade. A autoridade, quais são as palavras-chave? A autoridade de trânsito, aplica a penalidade, ela tem que ter competência, ou seja, a lei tem que deferir a ela a condição para ela aplicar aquela penalidade, geralmente está ligado à questão de que segmento, qual órgão de trânsito ela representa, que integra o Sistema Nacional de Trânsito. Tem que ter, outro requisito é a circunscrição, ou seja, o espaço físico onde existe a atribuição daquele órgão para realizar a fiscalização, e aí vai aplicar as penalidades às infrações. Então o agente de autoridade age aqui, fazendo a lavratura do auto de infração e depois remete com a ajuda da medida administrativa aquele veículo para que ele sofra a penalidade que a lei impõe.